E aí, pessoal, muito boa noite a todos. Bem, sejam bem-vindos, começando mais Os Quatro Elementos aqui no instantenews.1. E o tema de hoje é a violência que tem assustado os brasileiros. Tem gente que acha que pessoas armadas, fazendo sua própria defesa, podem contribuir para minimizar o problema. Outros defendem maior rigidez nas punições e no encarceramento. E tem aqueles que acham que os bandidos são vítimas da sociedade e acreditam no desencarceramento como uma solução. Como conter a violência? Esse é o tema de Os Quatro Elementos de hoje. Os brasileiros vêm assistindo perplexos demonstrações de violência nos quatro cantos do país. Desde cidades sitiadas por facções criminosas para roubos a banco, arrastões em vias expressas, assaltos cinematográficos, até a invasão de um shopping center em pleno sábado para roubo em uma joalheria, como aconteceu no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Arlindo Lopes Correia, a decisão do ministro Fachin, posteriormente referendada pelo Pleno do Supremo, de proibir operações policiais em favelas e comunidades do Rio de Janeiro desde o início da pandemia, contribuiu para o aumento da violência no país, já que tem bandidos de outros estados se refugiando nas favelas cariocas. O que você acha? Decisão equivocada e descabida, de cabo a rabo do Fachin, né? Depois referendado pelo Pleno. Será que os togados conhecem as favelas como o Estado conhece? Invadem agora também uma outra esfera administrativa, né? Porque a segurança pertence ao Estado. Mas o nosso STF é onipresente, deve ter estado das favelas, onisciente, sabe de tudo, e onipotente porque o Senado, a tibieza do Senado, permite que eles façam tudo o que querem. O fato é que essa decisão tem um outro aspecto extremamente negativo. Dá um voto de desconfiança à polícia, que é quem nos defende. Voto de desconfiança. Outro subproduto deixa a população mais carente do Rio de Janeiro, por exemplo, nas mãos dos bandidos, porque eles mandam e desmandam nesses territórios dos quais tomaram posse graças a essa interferência do STF no caso do Rio de Janeiro. Olha, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas vivem nessas favelas, que são mais de 1.000, e que hoje não nos pertencem. É um território que não nos pertence, não pertence ao Estado, pertence à bandidagem. Infelizmente, vocês sabem qual é a estimativa de bandidos armados até os dentes nas favelas aqui do Rio? 55 mil, com fuzis. Sabe qual é o efetivo da polícia militar? 45 mil no estado todo. Deveria ser 60, mas há um déficit de 15 mil. Sabe qual é o efetivo do Exército brasileiro?
215 mil soldados. E nós temos 55 mil mandando aqui nessas mais de 1.000 favelas. É um absurdo. O Rio se tornou o refúgio dos bandidos e os chefes de todos os estados estão aqui, porque aqui é o paraíso e daqui dão suas ordens. É lamentável. Realmente, com isso, com esses bandidos soltos aqui, livres, dando ordens, é claro que a criminalidade no Brasil como um todo tende a aumentar, né? É isso. Pois é, a esquerda que prega o desarmamento da população e até mesmo das polícias acha que a forma como os serviços de segurança atendem a população é quase medieval. Para eles, uma abordagem policial de um cidadão pobre é de uma brutalidade nazifascista. Qual é a sua opinião, Marcelo Campos? Olha, eu não concordo bem com essa afirmação, não. Isso faz parte de uma narrativa, né? É claro que em qualquer profissão você tem aí o bom e o mau elemento, né? E com relação à polícia, não é diferente. Mas as polícias militares e civis vêm sendo sucateadas aí há muitos anos pela incompetência de governadores de estado. Agora, você vê, como o Arlindo comentou aí, né, com a decisão do ministro Fachin, que foi referendada aí pelo Pleno do Supremo, a bandidagem, ela se sente muito à vontade para praticar crimes. Quer dizer, falta empatia à esquerda que deveria se colocar aí no lugar dos policiais na hora de uma abordagem. E dependendo do lugar, a gente sabe, né, que a tensão é enorme. Veja que uma cidade como a nossa, aqui no Rio de Janeiro, um policial não pode andar com a sua identificação e muito menos uniformizado. Se ele for descoberto, ele morre. É assim, né? Veja que ponto a gente chegou. Agora, imagina o que passa pela cabeça de um policial quando ele vai abordar alguém suspeito, né? Mas eu quero voltar aqui ao ponto da omissão do Estado, né? Eu vou dar, mais uma vez, o exemplo do Rio de Janeiro. O que você pode esperar da segurança de um Estado onde os 5 últimos governadores foram presos? Você vê que o ex-governador Sérgio Cabral roubou dos cofres públicos. Veja o volume que ele roubou. Esse dinheiro deixou de ir para a saúde, para a educação e também para a segurança. E aí, com o nível de tensão que está acontecendo aí na cidade, somando isso à baixa remuneração dos policiais, aí você tem uma bomba prestes a explodir, né? Esses governadores são políticos e querem mostrar resultados, custe o que custar. Não sei se vocês lembram, mas na época do governo Marcelo Alencar, segundo o ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, assistiu a entrevista dele num site aí, a polícia era a do confronto. A missão dos policiais era buscar o confronto na favela, custasse o que custasse, seja a vida de policiais, de inocentes ou de marginais. Essa era a política. E olha que o Rodrigo Pimentel, ele nunca foi contra essas operações em comunidades, mas desde que você tenha um objetivo razoável aí para ser alcançado. Ele frisava muito essa questão. Que antes de entrar num lugar, a polícia saiba onde tem o cativeiro, onde está o local onde o pessoal faz as trouxias de maconha, prepara a cocaína lá, onde o traficante conhecido está escondido, né? E simplesmente na favela só para buscar o confronto com o marginal, isso aí, segundo ele, não é segurança pública e eu concordo. Isso causa até transtorno para a população e para o policial. Mas agora, depois dessas medidas que a gente viu aí desde 2020, decisão do Fachin referendada pelo Pleno do Supremo, de proibir essas operações nos morros do Rio, essas operações, para serem viáveis agora, elas têm que ter muito uso de inteligência e elas não podem parar, no meu ponto de vista, né? E me parece que nessas 2 últimas operações em comunidades aqui no Rio, o número de marginais mortos somado ao grande número de apreensões de armas e drogas, essas ações não aconteceram por acaso e foram muito bem planejadas, apesar, né,
de alguns fatos que ocorreram. Infelizmente, em função aí da geografia, às vezes você tem danos colaterais. Mas o que revolta mesmo é que tanto a esquerda quanto a imprensa, elas vitimizam os marginais e condenam os policiais quando alguém da comunidade é atingido. E a gente sabe como o bandido age, né? Se for preciso sacrificar alguém para ele se livrar ou culpar a polícia, ele vai se sacrificar. E tem um outro agravante aí. O bandido sabe que se for para a cadeia, não vai ficar muito tempo. E é por isso que eu acho também que há necessidade de uma reforma urgente no Código Penal brasileiro, né? Essas saidinhas devem ser proibidas, as penas não podem ser reduzidas. Quer dizer, e tem uma outra mudança importante, né, e necessária, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estatuto que está fora da realidade. Ele beneficia o menor infrator e deixa a vítima com aquela sensação de impunidade e de falta de justiça. Na hora que o criminoso, independente da idade, hein, souber que quando for para a cadeia vai cumprir integralmente a sua pena sem refresco, aí ele vai pensar duas vezes antes de cometer um crime. A gente precisa valorizar a polícia e endurecer cada vez mais com os bandidos. A tolerância, ela precisa ser zero contra a criminalidade. É o que eu acho. Marcelo Cardoso, bandido é vítima da sociedade? Olha, Ronaldo, Arlindo, Marcelo Campos, a verdade está muito, mas muito longe disso. Definitivamente não. Bandido não é vítima. Essa conversa mole, vitimista, é cria do socialismo, né? Do Estado protetor, provedor e também tomador de conta, mas que toma conta do que você pensa e faz, mas não da sua segurança enquanto cidadão. Esse discurso, que eu também chamo de coitadista, vitimista, né, se banalizou no Brasil, por um lado, a partir da consagração pela esquerda de um estereótipo do sujeito fora da lei, um estereótipo muito bem montado para o seu discurso doutrinador. O mesmo discurso que, por acaso, foi usado como plataforma de campanha da ex-governadora Benedita da Silva, mas aí usado como currículo. Pobre e negro. No caso dela, incluía a circunstância de ser mulher também. Então, esse é o tipo. Quer dizer, se a polícia vir e for em cima de um sujeito que congrega essas duas condições, é pobre e é negro, pronto, ele é bandido. Então, criou-se essa coisa para poder tornar viável esse discurso da vítima. Acontece que quando um não negro e não branco, aliás, não negro, não pobre, perdão, comete um delito, e não são tão poucos assim os bandidos com essa característica, as vozes canhotas de protesto se contêm na sua fúria, né? Porém, basta que um desses requisitos seja satisfeito, por exemplo, ser negro, vem logo aquele discurso, a sociedade brasileira tem que ser lembrada da dívida que tem para com esse povo sofrido, que foi escravizado, blá, blá, blá. Ora, mas o cara, independentemente de qualquer coisa, sendo preto, branco, pobre, rico, hétero, homo, alto, baixo, gordo, magro, cometeu um delito. Esse é o fato. Então, fica como se o fato coadjuvante de ser negro, por exemplo, ou ser pobre, ou ter outra qualquer característica intrínseca, conferisse, como se isso conferisse uma espécie de salvaguarda para que essas pessoas pudessem burlar as regras e serem tratadas com atenuantes para a gravidade daquilo que elas cometeram, né? Tem também um outro espectro, né? A praga do filhinho de papai, sabe com quem você está falando e coisas afins. Esses aí contam com outro tipo de blindagem, né? Mas também não deixam de se colocar na posição de vítimas, nesse caso aí, as vítimas das circunstâncias. Enfim, o que fica disso tudo é que vagabundo é vagabundo porque não tem lastro de caráter. Uma ausência cuja principal manifestação é exatamente saber que pode convencer muita gente a ser solidário com o seu sofrimento, essa vitimização que entrou tão em moda. Esses caras se tornaram vítimas por uma percepção errônea, intencional. Mas nunca foram, não são e continuarão não sendo. Bandido não é vítima. Pois é, na semana passada saiu uma notícia que o Brasil será julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violência contra o MST. À época, o caso foi considerado um dos mais emblemáticos da violência contra esse movimento.
A violência contra o grupo teria sido causada por agentes da Polícia Militar que reprimia, né? Esses agentes reprimiam uma marcha pela reforma agrária ocorrida em maio de 2000 no Paraná. A revolta dos líderes do movimento é que nenhum agente foi responsabilizado pela morte do trabalhador e as centenas de agressões, segundo eles, sofridas pelo grupo. Arlindo, parece que os membros dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos não sabem muito bem o que o MST andou fazendo no Brasil, né? Eles acham que o MST é um movimento social benemérito, que visa dar a pessoas carentes terras e tal. O MST, travestido de organização social, é, na verdade, um movimento terrorista. Um movimento terrorista que que vai armado de facões, ceifadeiras, foices, dizendo que são seus instrumentos de trabalho, invade propriedades. Nesse caso específico aí, eles eram 300 pessoas. Imagina quantas foices, quantos facões estavam aí no meio desses 300 e como é que a polícia teve que enfrentá-los. Outra coisa interessante, 22 anos depois, que coincidência, né? Com as eleições no Brasil, uma coincidência. Eu acredito em coincidência, não acredito em estatística, em probabilidade, em intencionalidade. É óbvio que isso aí está sendo levantado para criar mais um problema para o Brasil, que eles dizem que é um pária ao qual todo mundo recorre para comer e, em breve, para ter energia, porque o Brasil vai ser uma grande potência. Apesar de toda essa esquerda aí, canalha, que trabalha contra o nosso futuro. E esse comitê, que tem uma entidade autônoma, tem 5 ou 7 juízes, cada um de um país, tem até um brasileiro. Eu não sei se esse já subiu, já viu alguma invasão do MST com aquelas foicezinhas, aquelas ceifadeiras, aqueles facões. É, obviamente, mais um ataque ao governo brasileiro, aproveitando um momento... eleições, é isso. O time do Lula está jogando lá na Costa Rica, porque a sede é em Costa Rica. Só isso. Pois é, o Rio de Janeiro é considerado uma das capitais mais perigosas do Brasil, né? Hoje está atrás de Fortaleza e de Salvador. O documentário Entre Lobos, produzido pela Brasil Paralelo, lançado recentemente, aprofunda as questões da criminalidade, da violência e da segurança pública brasileira. O cenário é assustador. Marcelo Campos. Olha, é muito assustador, Ronaldo, Arlindo e Marcelo, porque ele consolidou esse documentário Entre Lobos, ele consolidou dados, várias informações e acontecimentos aí relacionados à violência e à justiça criminal no Brasil. E se você somar isso às opiniões que aparecem no vídeo e a própria experiência das pessoas que foram entrevistadas aí nessa questão, a narrativa acaba se tornando aí muito mais assustadora do que qualquer obra de ficção, né? Nesse documentário você tem depoimentos de quem combate aí o crime organizado no dia a dia, de quem conhece a corrupção dentro das polícias e dentro do judiciário. E aí é que a situação fica desesperadora, né? O Rio de Janeiro, como sempre, serve de exemplo para todo o Brasil.
Só que a série ela não se limitou ao Rio. Ela expõe a realidade aí de, se não me engano, 13 cidades brasileiras e mostra de que forma a insegurança está impactando na vida da população. Eu acho que quem não é assinante do Brasil Paralelo, vale a pena assinar o canal, porque é muito bom. Você tem, além desse, que eu posso chamar de primoroso documentário, que eu assisti ontem, você tem vários outros feitos com assim, muita competência pela equipe deles. Eles são realmente muito bons e vão fundo nos fatos que eles abordam nesses documentários. A gente precisa realmente de uma mudança muito grande para que o Brasil volte a andar nos trilhos, né, Ronaldo? Verdade, Marcelo. Agora, um relatório da ONU feito em 2014 colocou o Brasil no 16º lugar no ranking mundial da violência. Em 2013, ocorreram 437 mil assassinatos no mundo e 10% deles aconteceram no Brasil. Mas, além dos assassinatos, temos roubos e furtos, narcotráfico, violência doméstica. Tudo isso coloca em risco a vida de milhares de brasileiros. Marcelo Cardoso, quais são os fatores que, na sua opinião, contribuem para essa situação crítica em que nos encontramos hoje? Olha, sem dúvida alguma, o mais importante deles é a certeza da impunidade. E olha que o nosso arcabouço legal não é pouca coisa. O que não falta é lei, né? Podem não ser as melhores, realmente não são, mas existem em quantidade suficiente, talvez, para pelo menos mitigar o problema. Nossos preceitos morais também estão muito esgarçados. Nós nos permitimos concessões que não deveríamos, nem poderíamos, pelo bem da coletividade. Muitas leis parecem até ser concebidas, como eu digo, com um certo instinto de defesa, né? O parlamentar analisa previamente o tipo de punição e em que dosagem ela seria aplicada, imaginando a si próprio incorrendo no delito, pensando como não sofrer tanto em decorrência do seu ato. Né? Brincadeiras à parte, supondo que esse meu devaneio seja só um devaneio mesmo, eu penso que nós temos leis penais razoáveis. Marcelo falou muito bem a questão de que você tem que reformar o Código Penal, que é dos anos 40, sofreu alguns enxertos, mas realmente isso precisa ser revisto. A questão do ECA, né, da criança e do adolescente, a gente fala ECA no sentido ruim da palavra, e também é uma coisa que tem que ser revista, porque houve a evolução até do modo como as crianças, que hoje têm 17 anos, são, na verdade, piores que muito adulto, né? Mas vamos lá, talvez as punições, por exemplo, devessem ser intensificadas, como forma de inibir o cometimento de crimes, né? Vencer o bandido pelo medo. Medo de ter a liberdade cerceada, medo de perder a reputação, enfim, o medo, de algum modo, como sendo o agente repressor do cometimento da infração penal. Você tem que agir com medo, dominar e domar pelo medo. Eu, por exemplo, sou particularmente favorável à pena de morte por caso de crimes hediondos, embora esteja consciente de que é algo inviável pelas restrições das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Paciência, ou então, se não paciência, que lutemos para reescrever a Constituição abrangendo esse tipo de prerrogativa, mas não no espírito com o qual o Lula está aventando a ideia de uma nova Constituinte. Isso tem que ter muito cuidado, porque não é exatamente esse tipo de aperfeiçoamento que ele e a gangue esquerdista pretendem, né? Mas, enfim, o que acaba sendo o grande problema é a complacência da justiça, em particular na reinterpretação da legislação a seu modo, conforme o paciente, como eles gostam de chamar o vagabundo, né? A nossa Corte Suprema vem fazendo isso o tempo todo, cada vez de maneira mais intensa. Quando não, criando aberrações, como bem lembrado pelo Alexandre Garcia no vídeo desse último domingo, como é a equiparação da homofobia a outros crimes relacionados à discriminação previstos na lei. Tecnicamente, na lei escrita pelos parlamentares, que são a quem cabe escrevê-las, homofobia não é crime. Mas o STF, um dia, legislou a respeito e estabeleceu uma equivalência que ganhou status de preceito legal.
Então, esse tipo de reinterpretação é daninho, porque não passa pelo crivo daqueles que são os verdadeiros representantes da vontade popular. E o que deriva, melhor dizendo, desse abuso é a consagração de normas que a sociedade muitas vezes não enxerga como um anseio seu. Fato é que, de algum modo, todos esses erros que se cometem, como as concessões do esgarçamento da moral, as leis feitas para a proteção do bandido, a condescendência nociva do alto judiciário, para citar alguns aspectos, acabam sendo o que abre a enorme brecha da impunidade. Porque haverá sempre o jeitinho e não vai haver paradigma firme que forme jurisprudência. E advogados astutos sabem bastante bem como lidar com essas hesitações da lei, né? Delinquir na certeza de que o delinquente terá plena vantagem em ter feito o que fez, no final das contas, é o que estimula a fazer de novo. A garantia do cumprimento da lei é o passo mais importante. Portanto, não há impunidade, porque esse é, de certo, o maior dos problemas. A impunidade, a certeza dela. Bem, chegamos então ao final dos 4 elementos de hoje. Eu agradeço a participação do Arlindo, dos Marcelos Campos e Cardoso, e agradeço também a você que ficou aqui com a gente. Na próxima terça-feira estaremos de volta. Grande abraço, beijo para todo mundo. Tchau. Ó. Tchau.